A gente fala agora sobre o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado nesta segunda-feira pelo UOL e pela Folha. Questionado sobre sua mudança de tom em relação à Venezuela, Guilherme Boulos do PSOL enrolou e criticou o que chamou de debate ideológico numa eleição municipal. É a maneira Boulos de enrolar. Tudo aquilo que é um ponto sensível para a campanha dele, ele finge que não é importante para essa eleição específica. Só que a coerência de um candidato, ela é algo a ser contestado e é algo muito importante saber quais são os seus valores, se ele tem de fato valores democráticos, se ele muda de posição às vésperas da eleição só para tentar angariar um maior número de eleitores, sendo que depois não vai agir de acordo com essa posição passageira, né, efêmera. Vamos assistir a esse trecho. Se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim, é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? E como é que a população conhece esse candidato, as suas capacidades? Quer dizer, Guilherme Boulos sai pela tangente. Ele acusa os outros de gaguejarem, caso sejam confrontados nos seus pontos sensíveis, e quando confrontado, ele fala assim, eu não gaguejo, só que ele não responde. Então, assim, é uma pura malandragem. E tem gente que acredita, Duda Teixeira. Demorou muito, né, para ele assumir que a Venezuela é uma ditadura. A gente não sabe ali quanto autêntico ele está sendo ali realmente em relação aos princípios dele. Teve muita pressão para ele fazer isso. Agora, quando ele fala ali, olha, a gente tem que ficar debatendo os temas da cidade, não esses outros temas aí da Venezuela. A Venezuela é um tema de todos os brasileiros. O sujeito que ele cita ali do Jardim São Luís, que acorda cedo para vir trabalhar no centro de São Paulo, talvez ele conheça, provavelmente ele conhece algum venezuelano que está morando na periferia aqui de São Paulo. Nós tivemos milhares de venezuelanos que vieram para cá procurando uma vida melhor. Então, não é um tema alienígena, de outro mundo, é um tema de todo mundo aqui, sim. E no próximo bloco a gente vai ver mais um aceno ao eleitorado feminino feito por Pablo Marçal, que convidou Tabata Amaral para ser secretária de Educação caso ele vença a eleição, e fez elogios à candidata do PSB. Obviamente a Tabata Amaral não entrou no jogo, depois acabou chamando o Pablo Marçal de palhaço, e eles ficaram num embate tanto dentro do debate quanto posteriormente. Vamos tratar dessa cena e de várias outras ao longo aqui do Papo Antagonista, fazendo a devida análise. A gente tem quanto tempo para o comercial, produção? A gente ainda tem bastante tempo. Então, Duda Teixeira, a pergunta para o Guilherme Boulos, ela também envolveu questão de drogas, questão de aborto, além da questão da Venezuela. Quer dizer, são posições aí que ele vai lidando de uma maneira diferenciada, porque ele sabe que as posições do PSOL, que é um partido com determinadas posições radicais no campo da esquerda, não são palatáveis para boa parte do eleitorado paulista, que está à direita do partido. Então ele vai moldando, ele vai flexibilizando e, ao mesmo tempo, acusando os outros de fazerem aquilo que ele, pelo menos, também faz. Muito bem, eu estava falando aqui do momento em que o Pablo Marçal convidou a Tabata para ser secretária de Educação. Vamos assistir. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas, eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de Educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. A Tabata, ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral.
Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marketagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Tá aí, o Pablo Marçal chamando o Guilherme Boulos, que é apadrinhado pelo Lula, de Lulinha Paz e Amor, porque chega na reta final da campanha e ele posa de moderado. E depois do debate, a Tabata foi questionada em entrevista sobre esse convite do Marçal para ser secretária de Educação. Ela chamou o influenciador de palhaço e afirmou que jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa condenada por fraudes bancárias. Marçal também no debate afirmou que mulher não vota em mulher durante um outro embate com a Tabata. Vamos assistir. O esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver que um debate, com todos os desafios que tem em São Paulo, nos últimos 5 minutos rodou aqui entre os candidatos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas. Eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, especialmente mulheres da periferia. Tá aí, Duda Teixeira. O Marçal acabou se dando mal aí nessa declaração, porque ele estava, evidentemente, tentando ser um pouco mais irônico, mais debochado em relação à Tabata, que ele chama de inteligente, chama até de competente, me parece que chamou, mas que não tem sabedoria, que não tem experiência. E aí ele foi falar das mulheres, que mulher não vota em outra mulher, querendo se referir à Tabata, e aí falou que mulher é inteligente. E aí, obviamente, ficou parecendo que ele está falando que mulher é inteligente, logo não vota em outra mulher. Quer dizer, como se nenhuma mulher fosse capaz de gerir uma cidade, de ser prefeita, etc. O Boulos aproveitou a derrapada, falou que lamenta o preconceito e, obviamente, isso vai ser usado aí contra o Marçal, eventualmente, para turbinar a sua rejeição no eleitorado feminino, que de fato está alta. Me parece que ele queria reduzi-la ao bajular a Tabata, mesmo que daquele jeito mais canastrão. Felipe, o que eu entendi dessa frase do Marçal é isso mesmo. Ele falou, olha, as mulheres são inteligentes e por isso não votam em mulheres. Pois mas foi o que ele falou. E é uma frase extremamente infeliz, né? O Boulos chamou de preconceituosa, a gente pode imaginar também que é machista, é misógina, né? E não é a primeira vez que ele traz uma frase desse tipo, né? Ele já tinha falado no passado ali, olha, a Tabata não pode governar a cidade porque ela não passou por um casamento, não era uma coisa assim, do tipo mulher solteira, como desvalorizando a mulher solteira, né? Ou ela só estudou porque ela não trabalha. São várias frases infelizes em relação às mulheres, e a Tabata tem razão quando ela fala que a rejeição
ao Marçal é maior entre as mulheres. Eu vi a pesquisa do Datafolha. O Marçal é o candidato hoje que tem a maior rejeição. Acho que na ordem de 40%. Mas entre as mulheres é superior a 50%. E aí eu acho que tem até um paralelo que a gente pode fazer do Marçal com o Trump. O Trump nos Estados Unidos também tem uma rejeição alta entre as mulheres, porque elas rejeitam muito não só as declarações machistas, mas também esse tipo de linguagem, né, mais agressivo, que para as mulheres não gostam, né? Elas têm também essa preocupação das pessoas que estão assistindo, se criança está vendo os adultos fazendo esse tipo de comentário nas redes sociais, até a postura, né? Então, tudo isso pega muito mal entre as mulheres. E aí, no momento ruim, né? Quer dizer, agora é o momento que o eleitor já decidiu muito, a maior parte do eleitor já decidiu muito em quem vai votar. Você consegue crescer muito pouco em alguns grupos específicos. E aí ele está meio que minando qualquer possibilidade de crescimento entre esse eleitorado, que é o eleitorado que mais vota, mais aparece para votar nas eleições municipais, né? Ao contrário da eleição federais, governador, nas municipais as mulheres comparecem mais para votar porque elas estão mais preocupadas com a qualidade dos hospitais, das escolas. Então é uma declaração infeliz, não só porque quase uma ofensa para as mulheres todas, como também vai contra a candidatura dele. Pois é que ele cai na própria banana que ele colocou, na casca de banana que ele colocou no caminho, né? Aliás, é como ele chama, né? O prefeito Ricardo Nunes de bananinha, mas é o próprio Marçal que está escorregando na casca de banana. Ele vai tentar reduzir a sua rejeição no eleitorado feminino com tanto deboche que ele próprio acaba formulando uma frase pior do que aquilo que podia ser a sua intenção, né? Que soa evidentemente preconceituosa. E quando você já tem um repertório de frases que soaram assim, vai se cristalizando aquela sensação de que é uma figura machista, de que é uma figura que tem preconceito em relação às mulheres, como aconteceu com o Trump, lembrado pelo Duda. E essas frases muitas vezes pegam. Você lembra, Duda Teixeira, do Aécio Neves, na eleição de 2014, quando num debate a Luciana Genro, do PSOL, mesmo PSOL do Guilherme Boulos, se dirigiu a ele e ele falou que ela estava sendo leviana. E embora, evidentemente, haja um significado de leviana para algo superficial, você colocar algo de uma maneira sem uma argumentação sólida, etc., você tem uma interpretação ali no Nordeste que associa leviana a garota de programa, etc. Então aquilo pegou muito mal para a candidatura do Aécio, foi explorada por outras candidaturas para turbinar a rejeição dele entre o eleitorado feminino. E isso numa palavra onde ainda existia, no mínimo, uma ambiguidade. Quando o Boulos dá uma cartada dessa para os seus adversários, quando o Marçal dá uma cartada dessas para os seus adversários e o Boulos consegue emplacar ali o seu lamento instantaneamente e depois a Tabata ainda vai em cima, é óbvio que não é bom para a campanha dele, mas ele tenta ali manter a pose, deveria ter sido mais... que deveria ter sido, porque a gente não vê muito essa autenticidade, essa espontaneidade, a gente vê mais a elaboração de estratégia, aquele lado calculista. Então, quando falta justamente a autenticidade, a espontaneidade, aquele elemento genuíno naquela consideração delicada em relação às mulheres, o sujeito acaba se enrolando na própria corda. E o Marçal perguntou ao Boulos se ele já usou drogas, e o candidato do PSOL negou que já tenha usado cocaína, mas admitiu que provou maconha na adolescência. A gente vai assistir a esse vídeo no próximo bloco, aqui do Papo Antagonista. A gente vai dando aqui alguns spoilers antes dos nossos comerciais na TV BMC. Lembrando que a gente, a partir de hoje, tem o Papo Antagonista das 18 às 19h30, com alguns intervalos comerciais pequenininhos aí de 2 minutos para quem assiste pela TV, e a transmissão segue ao vivo no YouTube, no canal de O Antagonista. Ali na aba Playlist, Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, você encontra as íntegras e os trechos de destaque. Duda Teixeira, quer destacar algo mais a respeito dessa história?
Eu fiz a comparação aqui do Marçal com o Trump, mas também essa questão de ficar colocando apelido nos outros, né, é muito Trump, né? Ele fala ali do Bananinha, depois também falou do Goiabinha. Tudo bem, ele fazer alguma crítica, né, ao prefeito ou ao governador do estado, mas fazer alguma crítica embasada, né? Essa questão de ficar pondo apelido pega ali bem entre os eleitores dele, mas também assim é meio que subverter o debate mesmo das ideias, né? O debate anterior, inclusive, proibiu esses apelidos, né? Cada debate tem feito as suas regras e os candidatos assinam, obviamente, que vão participar dentro daquelas regras. O Marçal, ele acabou expulso, né, do debate do Flow, mas teve debate em que os apelidos foram proibidos. E hoje eu vi que ele usou só lá na consideração final. E aí já estava o Ricardo Nunes levantando o dedo para pedir direito de resposta. Quer dizer, ele fica sempre esticando a corda ali na provocação aos adversários. Agora, vários fugiram aí de muitos pontos sensíveis em relação aos seus posicionamentos. Em outro momento, como eu disse, o Pablo Marçal perguntou a Guilherme Boulos se ele já usou drogas. O candidato do PSOL negou que já tenha usado cocaína, mas admitiu que provou maconha na adolescência. Mas não ficou bem da cabeça ali, segundo o próprio Guilherme Boulos. Vamos assistir como ele falou. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Esse é o nível do debate entre candidatos à prefeitura do estado de São Paulo. Ô Duda, em primeiro lugar, o que o Boulos falou sobre o método do Pablo Marçal? Só para contextualizar, para quem não entendeu, é porque houve uma jornalista que questionou o Pablo Marçal a respeito da acusação de que o Boulos cheira cocaína. E ela mostrou que, de acordo com a reportagem da Folha, havia um processo sobre um homônimo do Guilherme Boulos, quer dizer, uma outra pessoa que tem Guilherme Boulos no nome, mas tem um nome do meio que é diferente, e que isso teria servido como base para que o Marçal fizesse essa insinuação, essa acusação. E como o Marçal usou a expressão aspirador de pó, depois a defesa dele, a campanha dele, disse que, na verdade, aspirador de pó não era por causa de cocaína. Acho que foi até num processo, né? Exatamente, foi no processo. A defesa fez essa alegação de que é aspirador de pó porque vai atraindo todo o lixo, etc. Colocou a coisa de uma maneira metafórica. E aí o Marçal falou, se minha defesa alegou isso, é uma defesa técnica, etc. Ele deu uma enrolada. E ele tinha prometido revelar no último debate, que vai ser o debate da TV Globo, alguma evidência, ou enfim, por que ele chamou o Boulos daquela maneira. Então o Boulos, quando descreve o método do Marçal, está correto, é o método de se colar, colou, de você joga sem saber exatamente se é aquilo mesmo, e depois, se você é contraditado, você enrola, você, enfim, ou deixa para depois e tal. Está correta essa descrição do Boulos. O problema é que o Boulos também esconde
os seus posicionamentos. O Boulos também enrola quando é questionado sobre os pontos sensíveis, como a gente está vendo no programa de hoje. E aí, no final, vem esse momento pitoresco aí de Boulos assumir uma fumadinha de maconha ali. Bom, eu fiquei agora curioso para saber como todos os candidatos responderiam a essa pergunta, né? Se usaram alguma droga e que droga que foi essa. Claro que eu acho que todo mundo tem liberdade para usar ou não drogas, mas eu acho que para um cargo de prefeito, se o sujeito usa demais, né, é um viciado, a gente pode entender que isso pode realmente interferir no trabalho dele, e aí sim é uma questão mais de interesse público e não tão pessoal assim. Agora, a questão da descriminalização das drogas no Brasil é uma questão que causa arrepios em grande parte do eleitorado brasileiro, né? Isso que ele falou aí de tipo, não cheiro cocaína, mas eu já provei maconha, para uma quantidade importante do nosso eleitorado, isso é uma coisa que não vai pegar bem, né? É claro que para o pessoal que é mais de esquerda, aqui de São Paulo, que é mais para Frentex, né? Para Frentex é um termo antiguíssimo, né? Que eu usei aqui agora. Mas, enfim. E em geral, a elite que vota no PSOL, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, né? A maconha é mais popular. Não vê nenhum problema nisso, mas talvez em alguns grupos ali mais de evangélicos, mais independentes, né, mais conservadores, isso daí que poderiam até vir a votar nele, não vão votar só por causa desse depoimento dele aí de ter provado uma vez. E talvez houvesse essa intenção aí do Pablo Marçal, né, de manchar o Boulos de vez com o eleitorado evangélico, apesar de já não ter grande aderência nesse segmento da população, fazê-lo admitir que pelo menos usou uma vez em determinado momento. Obviamente isso pode gerar uma rejeição maior, e o Marçal está precisando de cada pontinho aí para ficar na frente de pelo menos um desses candidatos rivais, o Ricardo Nunes ou o Boulos, nesse trio que tem disputado aí a dianteira. Em outro momento, houve um embate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos em razão dos casos de rachadinha. André Janones e Flávio Bolsonaro foram citados. Vamos assistir. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu o inquérito contra o Janones. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha. Ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação ao Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Bom, é preciso destacar uma mentira do Guilherme Boulos. Quando ele fala pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é verdade. Ele talvez devesse formular isso de acordo com aquilo que ele fez, que eu já mostrei aqui como é imoral, como pau que não bate em Chico, não bate em Francisco. Porque ele aliviou o André Janones, alegando que os bolsonaristas acusados de rachadinha também tinham sido aliviados no Conselho de Ética, que não é a posição moralmente elevada, é a posição de quem limpa a sujeira do próprio grupo na sujeira do grupo adversário, que é o que o Guilherme Boulos faz nessa resposta. O Ricardo Nunes fala sobre a sua atitude de blindar o André Janones contra a acusação de rachadinha na Câmara dos Deputados, e ele fala, quem é você para falar disso e anda com Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha. E é isso que virou a política brasileira. Um se limpando na sujeira do outro, e ninguém fazendo aquilo que é certo. Porque se o outro já fez errado,
seja um crime, seja o ato de blindagem de um membro da mesma tribo, então todos têm que fazer errado também. Então o Guilherme Boulos, ele integra essa turma da política brasileira que se limpa na sujeira do outro e que limpa o seu aliado na sujeira do grupo adversário, da corrente ideológica adversária. Não é isso que a gente prega aqui. Alguém tem que começar a dar o exemplo, mostrar que, olha, outros passaram pano para criminosos dentro do seu grupo. Nós não vamos fazer isso. Então, surgiram aqui indícios, surgiram provas, etc. Nós queremos, sim, a cassação, nós queremos expulsar do partido, nós achamos que isso é caso para a justiça, etc, etc. Mas não, faz toda essa enrolação, toda essa lábia e tal, para passar pano para sujeira. No fundo é isso, Duda Teixeira. E isso de limpar a própria sujeira na sujeira do outro, né? Realmente são situações diferentes, porque faz todo sentido criticar o Boulos na questão da rachadinha do Janones, porque ele, de fato, como deputado federal do PSOL, ele não condenou ali o Janones no Conselho de Ética, apesar de todas as evidências, né? A gente teve os áudios todos daquelas conversas do Janones com os funcionários deles, falando ali de que tinha que ceder uma parte do salário. Então isso ficou muito claro. A hora que ele disse que o Nunes fez isso, ou grande amigo do Flávio Bolsonaro, não tem isso, né? O que tem, o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, de fato está dentro dessa colisão do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Agora, dizer que tem uma relação de proteger a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, quer dizer, é uma coisa que está muito distante, aí não tem uma conexão direta, né? Existe a aliança do Ricardo Nunes com o Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro apoia a campanha do Ricardo Nunes. Agora, você não tem um ato, só para a gente separar dentro desse jogo sujo da política brasileira, a dimensão, pelo menos o grau de envolvimento de cada um. Não tem um ato do prefeito Ricardo Nunes para blindar o Flávio Bolsonaro. Você tem a aliança do Ricardo Nunes com o pai do Flávio, Jair Bolsonaro, que o apoia nessa eleição. O Guilherme Boulos, você tem um ato dele. Ele foi o relator lá, ele defendeu que o André Janones ficasse impune na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então você tem essa diferença. Ele tentou colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Que é uma das maneiras de você sair quando você é encurralado.